Olá, estamos de volta para tratarmos nesse bloco do assunto nulidades da votação. Nulidades na votação. Então, há situações em que o voto é nulo, há situações em que o voto é anulável. Isso está previsto no Código Eleitoral, especificamente lá nos artigos 219 a 224, e é disso que nós vamos tratar agora. Percebam o seguinte, quando a gente está falando de voto nulo, vocês vão ver que não é aquele voto nulo quando o eleitor vai na urna, digita um nome, um número qualquer, um número aleatório que nenhum candidato possui e aperta a tecla confirma. Esse é um voto nulo que é diferente desse voto nulo que nós vamos ver aqui, mas enfim, eu estou dando um spoiler, a gente já vai ver que existe realmente essa diferença, eu vou voltar a falar dela. Mas então, saibam que tem nulidades na votação, que é o que nós vamos ver agora, e tem o voto nulo, que é aquela manifestação de vontade do eleitor. O eleitor não quer votar em ninguém, quer dar um voto de protesto, ele aperta um número aleatório qualquer, de nenhum, coloca, por exemplo, 99. 99 não tem nenhum partido com esse número, então a partir do momento que eu coloco 99 e aperto a tecla confirma, ou 00 e aperto a tecla confirma, este vai ser um voto nulo, mas isso é uma manifestação eventualmente de insatisfação do eleitor que não se confunde com as nulidades de votação. Então, nulidade na votação é uma coisa, voto nulo é uma outra coisa, vamos voltar a falar disso. Então, já falei, repito, este tema que nós vamos tratar está lá previsto nos artigos 219 a 224 do Código Eleitoral. Começando então pelo artigo 219, que diz o seguinte: na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ele se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Esta é uma máxima bastante conhecida no nosso direito brasileiro, que é não há nulidade sem demonstração de prejuízo. Há um brocardo, inclusive, em francês, que é pas de nullité sans griffe. Pas de nullité sans griffe significa não há nulidade sem demonstração de prejuízo, e isso se aplica muito aqui no direito brasileiro e também no direito eleitoral, conforme a gente acabou de ver do artigo 219. Então, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, né, na aplicação da lei eleitoral. Abstendo-se, então, o juiz não vai pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Ele até pode sim e vai pronunciar nulidades, mas desde que demonstrado o prejuízo. Esta nulidade aqui gerou tal prejuízo, então não há declaração de nulidade sem demonstração de prejuízo, é o que está lá no 219 do Código Eleitoral. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a ela aproveitar. Então também é uma outra coisa importante. Se fui eu que dei causa à nulidade, eu não posso arguí-la. Se fui eu que dei causa à nulidade, eu não posso me beneficiar da minha própria torpeza, digamos assim. Então, eu dei causa à nulidade, eu não posso me beneficiar, eu não posso aproveitar esta nulidade que eu mesmo gerei, que é o que está também posto no artigo 219 do Código Eleitoral. Artigo 220. Então, o artigo 220 vai trazer as hipóteses de nulidade da votação. Então, é nula a votação. Então, percebam aqui, é nula a votação. Não estamos falando do voto nulo. O voto nulo é aquele que eu acabei de falar. Eu, eleitor, vou lá no dia da eleição, aperto 00 e confirmo na urna eletrônica. Eu estou dando um voto nulo, assim como eu posso dar um voto em branco. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é a nulidade da votação, a outra coisa é o voto nulo do eleitor, porque o eleitor está indignado, não quer votar em ninguém, ele vai lá e anula o voto dele. Aqui é nulidade
da votação e não voto nulo. Façam essa distinção. Então, é nula a votação 1, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. Então, vamos imaginar que tem regras lá para a constituição da mesa, aquela mesa que recebe os votos, né? A sessão eleitoral tem os mesários, né? Então vamos imaginar que os mesários foram escolhidos de forma equivocada, contrariando as disposições legais. Numa situação como essa, esta votação será declarada nula, porque foi feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. 2. É nula a votação quando efetuada em folhas de votação falsas. Folhas de votação falsa, essa folha de votação não é cédula, ok? Folha de votação é uma folha que vem junto com a urna eletrônica, junto com os materiais todos no dia da eleição, onde constam os nomes dos eleitores. Então, todos os eleitores vão constar da folha de votação. Se essa folha de votação for falsa, vai haver aqui nulidade da própria votação, porque está tudo errado, a folha de votação está falsa e, portanto, isso vai gerar nulidade na votação inteira daquela urna eletrônica, né? Quando a gente fala em situações como essa, nós não estamos falando de nulidade de todos os votos do Brasil inteiro, do estado inteiro, do município inteiro. Nós estamos falando de nulidades em uma sessão eleitoral, em uma urna, que vai contaminar 400 votos daquela urna eletrônica e não necessariamente uma nulidade geral de todas as urnas, de todas as votações e tal, ok? Então, efetuada em folhas de votação falsa. Então, precisamos ver qual foi a sessão eleitoral que teve esse problema. Nesta sessão eleitoral, a votação será considerada nula. 3. Quando realizada em dia, hora ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas. Tem hora, a eleição tem hora para começar, tem hora para acabar. Se naquela determinada sessão eleitoral começou antes ou terminou depois, nulidade da votação. E aqui eu abro um parênteses. Ah, mas Alexandre, há situações em que a votação termina depois, porque o eleitor está na fila e acaba então votando depois. Isso não tem problema nenhum. Então vamos imaginar, às 17 horas fica constatada que tem uma fila ainda de 10 eleitores para votar. Esses 10 eleitores vão receber uma senha e esses 10 eleitores votarão porque eles estão na fila às 17 horas. Quem chegar na fila após as 17 horas já não vai conseguir mais votar e isso vai ficar constando da ata e isso não gera nenhuma nulidade. A nulidade aqui é a seguinte, está lá 18 horas, 19 horas, 20 horas, as pessoas estão chegando e ainda estão votando, não estavam na fila. Aí nós vamos ter uma nulidade da votação conforme o inciso 3º. Inciso 4º, é nula a votação quando preterida a formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. Os eleitores estão votando e está todo mundo vendo o voto do eleitor. Então aquela cabine indevassável, tiraram, está todo mundo votando e todo mundo vendo. Está aí uma nulidade da votação, porque foi preterida formalidade essencial do sigilo do voto, do sigilo dos sufrágios. Percebam, aonde teve esse problema? Teve na sessão eleitoral X. Esta votação será declarada nula, e não a votação do Brasil inteiro, do estado inteiro, do município inteiro. Isso é compartimentalizado. Vamos agora, claro. Mas vocês vão me perguntar, Alexandre, se esse problema com o sigilo do voto envolveu o município inteiro, aí vai anular os votos do município inteiro. Mas eu estou dizendo que não necessariamente, a gente vai ver onde está o vício. Se o vício está em uma sessão eleitoral, aquela sessão eleitoral terá a votação declarada nula. Se for em todas as sessões eleitorais do município, aí a eleição inteira vai ser declarada nula, então vai depender do caso concreto. 5.
É nula a votação quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração ao disposto nos parágrafos 4º e 5º do 135. Alexandre, mas o que diz os parágrafos 4º e 5º do 135? Eu trouxe aqui para vocês. Então, 135, parágrafo 4º e parágrafo 5º. O que diz então? 135. Funcionarão as mesas receptoras nos lugares designados pelos juízes eleitorais 60 dias antes da eleição, publicando-se a designação. Parágrafo 4º. É expressamente vedado o uso de propriedade pertencente a candidato, membro do diretório de partido, delegado de partido, autoridade policial, bem como dos respectivos cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive. Então, propriedade pertencente é expressamente vedado. Vamos imaginar que isso aqui não foi observado. Aquela sessão eleitoral foi instalada em uma propriedade privada pertencente a candidato. Vai gerar nulidade daquela votação. Por quê? Por conta do inciso 5º, que remete ao 135, parágrafo 4º. 135, parágrafo 5º. Não poderão ser localizadas sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada, mesmo existindo no local prédio público. Então, de jeito nenhum, sessões eleitorais em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural privada. Se isso acontecer, nulidade da votação. Nossa, Alexandre, mas que estranho! Percebam duas coisas. Primeiro, que o Código Eleitoral é de 65 e segundo, que nós estamos tratando do Brasil, que é um país continental. Então é claro que esse negócio de propriedade rural, sítio, fazenda, isso não vai acontecer nos grandes centros. Não vai acontecer em Belo Horizonte, não vai acontecer em Porto Alegre, em Curitiba, etc. Não vai. Florianópolis, isso não vai acontecer. Mas nos rincões do Brasil pode acontecer, ou poderia eventualmente acontecer. Se acontecer de fazenda, a exceção eleitoral em sítio ou fazenda, é motivo de nulidade da votação. Então percebam, para eu mudar de assunto, estamos falando de nulidade da votação e desses vícios que a gente acabou de ver. Não estamos falando de voto nulo, que é aquela manifestação legítima do eleitor. O eleitor quis votar nulo, o voto dele é nulo, não é nulidade na votação. Nulidade da votação é um outro assunto. Artigo 220 do Código Eleitoral. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou de seus efeitos e o encontrar provada. Então tem que estar, claro, a nulidade tem que estar provada, senão, se a nulidade não estiver provada, ela não será pronunciada. Não lhe sendo lícito, o órgão apurador não será lícito ao órgão apurador suprir a nulidade, ainda que haja consenso das partes. Ouve todo mundo, é uma eleição municipal, são 2 candidatos a prefeito, os 2 candidatos a prefeito concordam ao consenso entre as partes, mesmo assim a nulidade não pode ser convalidada. Desde que provada, ela tem que ser pronunciada pelo órgão apurador, é o que está posto aqui no artigo 220 do Código Eleitoral. Não há possibilidade de acordo entre as partes para deixar de lado. Vamos deixar de lado essa nulidade aqui, você concorda, eu concordo, está em casa, está todo mundo aqui entre amigos, então deixa quieto. Não. Em havendo nulidade, estando provada a nulidade, ela tem que ser pronunciada pelo órgão apurador, ainda que haja consenso entre as partes, porque ela não pode ser suprida, nulidade não pode ser suprida, ok? Está lá expresso no 220 do Código Eleitoral. Artigo 221, é anulável a votação. Então, primeiro era nulidade, votação nula, agora votação anulável. 221 é anulável a votação. 1. Quando houver extravio de documento reputado essencial. Era um documento
essencial, que devia estar na mesa receptora dos votos, e extraviou aquele documento. Nesse caso, a gente tem aí, esta votação pode ser, será anulável, é considerada anulável. 2. Quando for negado ou sofrer restrição, o direito de fiscalizar. Então, existe o direito de fiscalizar. Se a fiscalização sofrer restrições, a votação passa a ser anulável. E o fato constar da ata e de protesto interposto por escrito. Então, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar, e o fato constar da ata ou de protesto interposto por escrito. 3. Quando votar eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido. Então, se votar um eleitor que não podia ter votado, esta votação se torna anulável. Eleitor de outra sessão, quando votar eleitor de outra sessão, salvo a hipótese do artigo 145, e quando votar alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado, todas essas são hipóteses de anulabilidade da votação, ok? Artigo 221, incisos 1, 2 e 3. Artigo 222. É também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, interferência do poder econômico ou do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei. Em todos esses casos, a votação poderá ser anulada porque ela é anulável. Então, se um prefeito foi eleito prefeito comprando o voto, está escrito aqui, captação de sufrágio, ele poderá ter os votos dele anulados, porque a votação dele se tornou anulável a partir do momento que ele se elegeu comprando o voto, tá? Então, viciada de falsidade, se houver alguma falsidade, também pode haver esta anulação, fraude, coação, abuso do poder econômico, abuso do poder de autoridade, tudo isso gera a anulabilidade da votação nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. Artigo 223. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela junta só poderá ser arguida quando de sua prática não mais podendo ser alegada, ou seja, vai acontecer aqui a preclusão, é a perda do direito de alegar, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Princípio da preclusão instantânea. Nós vimos isso logo nos primeiros blocos dos nossos encontros. Então é o seguinte, tem algum... Isso foi muito comum, agora menos, mas no passado era muito comum. O candidato, ele não se elegia e ele procurava encontrar um culpado. Então ele dizia o seguinte, olha, minha esposa votou naquela sessão e naquela sessão eu tive 0 voto, então tá tudo nulo. Onde já se viu, a minha esposa votou em mim e deu 0 lá, na hora da apuração apareceu naquela sessão eleitoral que tive 0 voto. E aí vai reclamar, vai pedir a anulação da eleição, vai pedir para que tenha novas eleições. Então é o seguinte, se tiver problema na votação, é na hora, não dá para esperar o resultado para depois querer reclamar. Preclusão, é disso que se trata. Então, por exemplo, se o eleitor votou em um número de um candidato e apareceu a foto de outro candidato, opa, para tudo, na hora, chama a polícia, chama o promotor eleitoral, chama o juiz eleitoral, é na hora, não dá para reclamar disso depois. Não dá para dizer, olha, eu tenho aqui vários amigos que votaram no candidato X e apareceu a foto do candidato Y, portanto, a urna eletrônica está fraudada. Não dá para fazer isso depois, tem que ser na hora. Se acontecer isso, votei no candidato A, apareceu a foto do candidato B, para tudo na hora, liga a sirene, chama a polícia, chama o FBI,
é na hora, sob pena de preclusão, que é o que está escrito aqui. A nulidade de qualquer ato não decretada de ofício só poderá ser arguida quando de sua prática. Então, aconteceu ali problema na votação, para tudo, tem que reclamar na hora. Não mais podendo ser alegada, ou seja, preclusão, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Parágrafo 1º. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Então é sempre na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Sempre que tiver que arguir alguma nulidade, é na primeira oportunidade possível, sob pena de preclusão, que é a perda do direito de arguir aquela nulidade. Parágrafo 2º. Se basear em motivo superveniente, deverá ser alegada imediatamente. Vejam aqui, imediatamente. Assim que se tornar conhecida, sob pena de preclusão, mais uma vez. Podendo as razões do recurso ser aditados no prazo de 2 dias. Parágrafo 3º. A nulidade de qualquer ato baseado em motivo de ordem constitucional não poderá ser reconhecida em recurso interposto fora do prazo. Então, ainda que seja uma nulidade baseada em motivo de ordem constitucional, precisa ser respeitado o prazo de recurso. Então, não é porque é um problema de ordem constitucional que eu não preciso respeitar o prazo recursal. Então, o prazo recursal precisa ser observado. Então, não dá para interpor o recurso fora do prazo, ainda que para arguir tema de natureza constitucional. Perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida. Então, se eu não, por exemplo, não impugnei uma candidatura, o tema é de ordem constitucional, eu poderei eventualmente me valer do recurso contra a expedição de diploma. Então, é uma outra fase. Mas esta fase aqui da impugnação já passou, então eu deixei de arguir, de impugnar aquele candidato, só numa outra fase é o que eu vou poder arguir alguma coisa de natureza constitucional. Se for de natureza infraconstitucional, vai precluir e nem depois eu vou poder alegar. Artigo 224. Se a nulidade atingir mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, exemplo, votação realizada em dia, hora ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Então, a nulidade que atingir mais da metade dos votos gera nova eleição. Mas percebam, que nulidade é essa? Eu quero insistir, porque aqui nós temos muita fake news. Sempre que chega a véspera da eleição, começa a aparecer nas redes sociais: vamos votar nulo, porque se mais da metade dos votos forem nulos, serão convocadas novas eleições, com base no 224. Mas não é por aí. Voto nulo não é nulidade de votação. Aqui nós estamos falando de nulidade de votação. Então, se a nulidade, alguma daquelas razões de nulidade que a gente acabou de ver, macular mais da metade dos votos, aí sim nós vamos ter novas eleições. E o exemplo que eu dei aqui é votação realizada em dia e hora, fora do horário, etc. e tal. Então, se mais da metade da votação do Brasil foi realizada no sábado e não no domingo, é claro que essa eleição será invalidada e serão convocadas novas eleições. É disso que se trata, não é o voto nulo. Voto nulo, ainda que tenha 60% de votos nulos, está mantida a eleição. O que vai comprometer a eleição é esta nulidade da votação, baseada, vou até voltar, nos motivos aqui do 220 do Código Eleitoral. É disso que se trata a nulidade de votação. Então,
Quando a gente fala do 224, que está aqui, nós temos que associar o 224 ao 220, ok? E não voto nulo. O voto nulo, ainda que tenha 60% de voto nulo, não vai anular a eleição. O que vai gerar novas eleições são aquelas nulidades previstas no 220 do Código Eleitoral. Se elas comprometerem mais da metade dos votos, aí sim serão convocadas novas eleições. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. Então, se o juízo eleitoral da primeira instância ou o Tribunal Regional Eleitoral não convocar novas eleições, vai ter intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, é o que está posto aqui no parágrafo 1º. Parágrafo 2º, ocorrendo qualquer dos casos previstos nesse capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. É claro, gerou nulidade de toda uma eleição e aí tem que convocar novas eleições. O Ministério Público vai atrás dos culpados para buscar as respectivas responsabilidades. E para terminar, nós temos aqui os parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Percebam então o seguinte: esse após o trânsito em julgado que eu risquei aqui, está riscado porque essa expressão foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então não vale mais essa expressão, mas o resto vale. Vejam a ADI, a ADIM 5525. Então aqui é o seguinte: sempre que nós tivermos um indeferimento de um registro ou a cassação do diploma ou perda de mandato de candidato eleito pelo pleito majoritário, nós teremos novas eleições. Então, se estivermos falando de prefeito, governador, presidente ou senador, que são os cargos majoritários, se eles forem cassados, novas eleições. Por que que isso é importante? Porque no passado, muitas vezes, quando cassava o prefeito, assumia o segundo colocado. Agora, não mais, por conta desse parágrafo 3º aqui. Então, cassou o prefeito, novas eleições. Cassou o presidente, novas eleições. Cassou o governador, novas eleições. Cassou o senador, novas eleições. Não se convoca o segundo colocado. Parágrafo 4º. A eleição a que se refere o parágrafo 3º ocorrerá à expensa da Justiça Eleitoral e será indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Então, o prefeito e o vice foram cassados 4 meses antes do final do mandato. Essa eleição será indireta para o mandato tampão. E será direta nos demais casos. Então, se foi a cassação do prefeito ocorreu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, aí a eleição será direta. Só será indireta se a vacância ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Atenção para a gente terminar. Esses incisos 1 e 2 que a gente acabou de ver não se aplicam a presidente, às eleições de presidente e vice, nem de senador, por incompatibilidade com esses artigos da Constituição Federal. Então, para presidente e vice e para senador, aplicam-se os artigos 56, parágrafo 2º e 81, parágrafo 1º da Constituição Federal. Fica como lição de casa, então, para vocês lerem esses artigos da Constituição. Quando a gente fala em eleição direta, indireta, mais de 6 meses, menos de 6 meses, só para as outras eleições, para presidente e vice, para senador da República,
não se aplica este artigo do Código Eleitoral, mas sim os artigos 56, parágrafo 2º e 81, parágrafo 1º da Constituição Federal. É isso, meus amigos, ficamos por aqui, não temos mais tempo, esgotamos, terminamos o tema, a gente se vê então no próximo bloco.